Olá, você está no podcast Viagem com Vida. E aqui eu recebo pessoas que têm histórias, métodos e experiências que transformam vidas. E hoje vamos falar sobre pessoas que se sentem perdidas, travadas emocionalmente ou sem direção na vida. E para falar sobre esse assunto, eu tenho a alegria de receber uma mulher que dedica a vida a ajudar pessoas. Ela é cristã, esposa, mãe, palestrante, pastora e especialista em inteligência emocional. Seja muito bem-vinda, Lucimeire Souza. Muito obrigada, muito obrigada. É uma alegria, uma honra estar aqui com você, te conhecer. E que programa maravilhoso, que propósito lindo, né? De alcançar outras pessoas, de poder ajudar outras pessoas através de você. O Muito prazer obrigada, é viu? todo meu, Lucimeire. E me conta uma coisa, vamos começar falando um pouquinho mais sobre quem é Lucimeire. Quem é a Lucimeire? A Lucimeire é mãe, como você disse, é esposa. Ela ajuda o esposo na carreira da igreja, nesse propósito. E eu me especializei em pessoas, porque ao longo da minha jornada eu descobri que eu sou apaixonada em pessoas e na capacidade do ser humano de se reinventar. Hoje eu sou cuidadora também, eu cuido da minha mãe com Alzheimer. Então eu me divido aí em tudo isso. Gosto de correr, acho que a corrida é o que faz eu não gastar meu réu primário, mas sigo nessa jornada aí de ajudar pessoas e cuidar da minha vida pessoal, das pessoas que eu amo e estar impactando o maior número de pessoas possível. Quanta coisa você consegue fazer, hein, Lucimeire? Me conta uma coisa, Lucimeire. Qual foi a dor mais difícil que você precisou vencer para se tornar a mulher que é hoje? A dor mais difícil é aquela de quando você coloca muita expectativa no outro e você descobre que ninguém te deve nada. É você e você. Incrível, né, Lucimeire? Você é maravilhosa. Vou te chamar de Lu, posso chamar de Lu? Claro, com vontade. Então, vamos começar falando um pouquinho mais sobre... Teve algum momento em que você pensou em desistir de tudo? Jamais. Nunca. Desde muito nova, eu tinha claro na minha cabeça que eu não ficaria onde eu estava. Eu sou de uma cidade muito pequena. E eu sempre falava que eu sairia de lá e eu ia falar com pessoas, eu ia falar do amor de Deus, eu ia impactar vidas. Eu não sabia ainda como. E as pessoas me criticavam bastante, principalmente as mais íntimas da minha casa. E eu acreditei com De muita qual cidade que força. você é? Eu sou de Capinópolis. De Campinópolis. Sei lá, 90 mil habitantes. Não tem isso, não. Pessoal, mais cabeça fechada, né? Muito, Você sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Muito cabeça fechada. Eu sempre desejei grande. Qual foi o trauma ou desafio que mais te ensinou sobre a vida? O que mais me ensinou sobre a vida eu tenho talvez um link, né? Que é num momento muito difícil da minha vida, eu precisei muito de um apoio materno e eu não tive. Pelo contrário. E isso me ensinou muito. Doeu por um longo tempo. Até eu conhecer um pouco mais sobre a vida, estudar um pouco mais. E hoje, quando eu tenho que cuidar da minha mãe, né, na situação que ela está, eu meio que entendo um pouco sobre isso e tento curar isso, né? Ressignificar, né? Toda a história, né? Exatamente. Essa foi a mais difícil. Viver aquilo e hoje olhar a pessoa que teoricamente mais me fez mal e olhar para ela com um olhar humano e dizer, eu sei que era o que você tinha e tá tudo bem. Isso que é importante, né, Lucimeire? E me conta uma coisa... você é maravilhosa, né? Você é incrível, tanto conteúdo maravilhoso que você tem lá no seu Instagram. Em falar nisso, eu quero deixar o Instagram dela aqui, lucimeire.souza, né? Vou deixar escrito aqui para vocês irem lá curtir, comentar,
todos os vídeos incríveis de autoajuda que ela tem, né? Sobre a vida também, dicas sobre a vida, né? Fala sobre vários temas, né? Que tem impacto na vida das pessoas, não é mesmo, Lucimeire? Sim. Eu faço mentoria em algumas empresas, né? E geralmente as pessoas me contratam tentando organizar alguma coisa na empresa. E quando eu começo o alinhamento, como eu tenho que olhar para pessoas, eu já percebo nitidamente o quanto que precisamos olhar inicialmente para o líder, para aquela pessoa que sonhou com aquele negócio, com a pessoa que está encabeçando ele, e em seguida seguir na mentoria com os demais. Então, não tem como falar de vida, não tem como falar de gestão, de pessoas, de liderança, sem olhar para dentro. Então, tá sempre tudo muito linkado lá no meu Instagram. Liderança, gestão, Como autoconhecimento. que funciona esse trabalho que você desenvolve nas empresas? O que eu faço? Eu tenho um método chamado gestão de propósito, né? E esse método eu aplico em empresas. Então, a empresa geralmente tem uma dor. Meus funcionários não estão performando, minha empresa não está como eu gostaria. E aí eu vou lá, faço um mapeamento, porque as pessoas olham muito o resultado. Só que o resultado, ele só acontece se nós tivermos pessoas. E as pessoas precisam estar bem para ter resultado. Se eu faço o resultado a qualquer custo, ele não é consistente, ele é temporário. Então, eu sempre vou lá, alinho essas pessoas. Às vezes eu tenho pessoas excelentes, mas no lugar errado. Então, essa pessoa não vai entregar resultado. Tem que remanejar, então, tem que estudar, isso, né? Tudo, com a como metodologia. que funciona, né? Isso mesmo, a gente aplica teste, a gente conversa, as pessoas se expressam e aí a gente consegue colocar essa pessoa no lugar ideal para ela ter o resultado que a empresa precisa. Lucimeire, vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional, que é o que tá assim super em alta, tá todo mundo falando sobre inteligência emocional, parece que tá tendo um despertar maior para esse meio. O que destrói mais? Falta de dinheiro ou falta de inteligência emocional? Boa. Sucesso cientificamente comprovado que é emocional. Então, a falta de dinheiro ou a falta de inteligência emocional nada mais é do que a falta de autoconhecimento. Uma pessoa que tem autoconhecimento, ela consegue exercer inteligência emocional a favor dela, consequentemente, ela tem o dinheiro através de fases onde ela esteja fazendo o que de fato faz sentido para ela. Do contrário, o dinheiro não vai suprir o que ela precisa como ser humano. E por que tantas pessoas sorriem por fora, né? E estão tão destruídas por dentro? O que está acontecendo com o pessoal? Porque, assim, a gente vê todo mundo muito... vida de Instagram, todo mundo muito feliz, né? Ninguém posta tristeza, né? Aí, de repente, tá tudo bagunçado lá por dentro. O que acontece, Lucimeire? Eu falo muito que isso é a ausência, né, de autoconhecimento. E o sistema, né, ele colocou todo mundo dentro de uma bolha. Então, você é o que você mostra. E a gente não tá tendo oportunidade de ser a gente, né? E as pessoas estão adoecendo, porque ela precisa ter uma capa bonita, uma máscara bonita para caber nos ambientes. E ela vai se deixando ao longo do caminho, né? E se perdendo, né? Com certeza. Então, as pessoas estão o tempo inteiro assim, sorrindo e por dentro mal. E aí eu uso muito essa história. Dentro do YouTube, a gente tem um documentário que chama Clube dos 27. São jovens com 27 anos que atingiram o auge do sucesso na sua carreira, dinheiro, fama, e eles ou morreram de overdose, suicídio, acidentes. Por quê? Porque o sucesso
que eles vivenciaram, esse retorno financeiro não estava alinhado a fazer coisas que está alinhada a quem eles são. Quando eu faço coisas que não está alinhada a quem eu sou só pelo dinheiro, o sucesso Fica muito não vazio, me preenche. né? E aí essa pessoa se perde, e aí é onde a gente vê as pessoas perdendo vida, perdendo alegria e tudo mais. Exatamente, Lu. Como identificar que uma pessoa está emocionalmente ferida? Porque assim, tá todo mundo Perfeito. Bom, perdido, né? simples, viu? Muito simples. Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. Não tem outra receita. Se é alguém que está machucando as pessoas mais próximas, se é alguém que está machucando as pessoas próximas do trabalho, as pessoas da sua intimidade, essa pessoa só está deixando vazar. É uma expressão que eu uso forte, mas é para não esquecer. É só o pus que ele não está conseguindo conter lá dentro. Pessoas feridas ferem. Qual que é o erro mais comum que você vê entre as pessoas? Erro na vida, no cotidiano. Emocionalmente feridas. Qual que é esse erro? Não que elas querer enfrentar. Não querer enfrentar de frente, Sim, né? eu tenho muitas pessoas que chegam até mim que já passaram por psicólogo, já passaram por outros processos de autoconhecimento e fugiram, porque eles tinham receio de se conectar com aquela dor. Realmente. E, assim, existe alguma frase que as pessoas repetem e que mostra claramente que elas estão, assim, ainda não se curaram emocionalmente? Sim. A gente tem na inteligência emocional, tem uma coisa que é super importante. Eu acredito que você vai até perguntar sobre, porque é muito falado, chama ciclo de autossabotagem. Quando as pessoas estão vivendo o ciclo de autossabotagem, ela tá ali na fase... Ela tem 5 fases. Quando ela tá na fase 3, que é do vitimismo, ela generaliza. E é uma fala muito comum. E a gente conhece ela da nossa infância. Por exemplo, homem não presta. Homem não presta é a fala de uma mulher ferida por um homem. Não significa que todos não Ou que prestam. viveu em um ambiente tóxico, né? Exatamente. Que teve essa imagem, né? Pessoas que dizem dinheiro não traz felicidade. Essa pessoa teve problema com o dinheiro. E escutou também isso, né? Dos pais, E vai né? repetindo. E vai repetindo. Por isso que a gente fala que isso é um ciclo, né? Então, frases que generalizam já traz pra gente... Como é possível romper esse ciclo? O ciclo de autossabotagem, esse ciclo de repetição, ele é possível através da jornada de autoconhecimento. Quando eu olho para dentro, eu chamo isso de olhar para as nossas ruínas antigas. Quando eu olho para dentro, eu começo a dar nome para o meu comportamento, para o meu sentimento, e eu começo é como que abrir a mochila e dizer, isso eu quero carregar, isso eu quero jogar fora. E isso demanda esforço, demanda dores, lágrimas e uma escolha assertiva. É obrigado a encarar, né, de frente esses problemas, né? Sim. Enfrentar eles e reviver eles e ressignificar, né? Ressignificar, isso mesmo. E toda pessoa difícil, você identifica que foi uma criança traumatizada, que viveu muitos traumas na infância? Quando a gente fala sobre pessoas e comportamento, eu tenho 4 tipos de comportamentos diferentes. Geralmente, se eu convivo com uma pessoa e eu digo, nossa, ela é muito difícil, é porque essa pessoa tem um perfil diferente do meu. Então, eu sempre digo que as pessoas não são difíceis, nós somos diferentes. Então, quando eu lido com alguém muito parecido comigo, é muito confortável. Essa pessoa, para mim, ela não é difícil. Mas quando eu lido com alguém que é muito diferente do meu perfil, essa pessoa, para mim, é difícil. Então, pessoas difíceis são perfis diferentes. Agora, pessoas machucadas machucam outras. A regra é clara. E quais são esses perfis, esses 4 perfis que você
Falou. Esses 4 perfis, eles são muito conhecidos no meio corporativo como o perfil DISC, né? Que a gente avalia perfil comportamental. Então, eu tenho dominante, influente, estável e analítico. Quando eu falo de uma pessoa com características dominantes e analítica, eu tô falando de alguém que usa mais o lado racional do cérebro, né? Uma pessoa que gosta de resultado rápido. Quando eu falo sobre estável e influente, eu estou falando de pessoas que usam o lado do cérebro emocional, as emoções, para tomar decisão, para se relacionar. Essas pessoas são pessoas que são mais emotivas, elas precisam de mais segurança, elas valorizam muito mais a comunicação do que o resultado. Agora imagina, digamos que você é alguém dominante. Certo. Você gosta de resultado. Eu sou uma pessoa estável. Eu gosto do ambiente harmônico. Nós vamos ter conflito. Você quer resultado rápido. E eu quero que todo mundo fique bem para que as coisas aconteçam. Olha isso. Então, nossa, ela é muito difícil. Não, ela é diferente. Sim. Então, esses são os perfis e esse é o nosso desafio enquanto ser humano. Conviver com os outros. Com cada um. E essa questão de perfis, né? A gente consegue moldar esses perfis? Porque o certo seria a gente ter um pouquinho de cada perfil para se dar bem na vida, né? Eu enxergo dessa forma. E às vezes, pelo menos eu enxergo dessa forma. Porque uma pessoa mais equilibrada, sem excessos, eu acredito que ela convive melhor com a outra, não é? Convive. Você falou 2 coisas importantíssimas. Quando eu falo de perfil DISC, as pessoas sempre pensam isso. Se eu fizer o teste e der 25% de cada, eu estou no melhor dos mundos. E, na verdade, se eu faço um teste com alguém e ele me dá 25% de cada perfil, essa pessoa, ela está prestes a uma depressão. Porque ela está tentando caber em todos os espaços. Então, a gente geralmente tem 2 perfis principais. Quando eu mergulho na jornada de autoconhecimento e eu de fato me conheço, então eu avanço em um nível de maturidade comportamental. Então eu sei que nesse ambiente eu preciso ser uma pessoa mais estável. Então eu consigo ir ali e é o que eu chamo de agir por elasticidade. Você vai lá naquele momento, age assim e volta para o seu perfil. Se você fica muito tempo, em algum momento isso vai soltar e vai machucar todo mundo. Então, a maturidade, quando eu mergulho na jornada de autoconhecimento, eu me conheço, e aí eu aprendo a conhecer também sobre o outro, aí eu consigo exercer essa maturidade comportamental. Que incrível. Agora, o excesso que você comentou é uma coisa muito, muito, muito negligenciada. Porque quando eu falo de comportamento de pessoas, eu tenho uma base. Todo excesso, ele revela uma falta. Sim. Então, por que o gordinho vai para nutricionista, vai para dieta e ele não consegue emagrecer? Porque o problema dele não é a comida é só o excesso. É a mente, né? Ele precisa tratar o que faz ele buscar prazer na comida. O que está doendo tanto que eu preciso de tanto prazer que está me gerando esse excesso? E por aí vai. E fala um pouquinho assim, quando 2 pessoas têm o mesmo perfil. E elas precisam conviver? E elas precisam conviver como um casal, como pai, mãe, filho. Perfeito. Pessoas com perfis iguais, elas têm a tendência de se manterem no mesmo nível. Vou dar um exemplo. Eu sou analítica e meu marido é analítico. Então, o que é o analítico? Ele gosta de fazer as coisas certas, ele tem muito medo de errar, ele gosta de dados. Essas 2 pessoas com um perfil idêntico, o que vai acontecer? Elas vão ficar sempre ali preparando para estar bem, preparando para estar bem. E a vida está passando. Mas eu falo sobre... Tem gente que acredita em lei da atração, conspiração. Eu acredito muito em um Deus criativo. Então, sempre dentro de uma casa vão ter perfis muito diferentes para ensinar a gente. Dentro de um ambiente profissional, perfis muito diferentes para ensinar a gente. Então, a gente precisa calibrar isso e utilizar os dois lados da nossa mente para que a gente possa realmente avançar nos próximos níveis. Maravilha, Lu.
Hoje você faz vários acompanhamentos, né? Qual trauma você percebe que mais repete na vida das pessoas? É a ausência de pais. Filhos órfãos de pais vivos. É a pior dor. Porque quando você não tem, perde uma mãe, ela morreu no parto, o pai faleceu e você era bebê, é diferente. Agora, você ter a visão do pai e da mãe ali e eles não suprirem a criança emocionalmente é a maior dor do ser humano hoje. É a maior. E eu te explico um pouco mais. Dos 0 aos 7 anos, a criança está formando a sua identidade. Então, nós somos resultado das nossas experiências e observações. Então, do 0 ao 7, nós estamos formando a nossa identidade. Tudo que aconteceu nesse período tem o potencial de nos formar ou deformar. Dos 8 aos 12, nós estamos formando o nosso caráter. Quando eu tenho ausência da figura paterna ou materna, eu vou ter dificuldade com essa formação de caráter. E dos 13 aos 24, nós estamos na adolescência, que é onde nós começamos a fazer as nossas primeiras escolhas. Aí já está formado. É onde começa a aparecer os excessos, a rebeldia, que é tudo resultado dessas primeiras experiências e observações dos 0 aos 7 anos. Por isso que é importante, né? Um ambiente saudável para essa criança. Sim. Porque repete tudo também, né? Sim. Criança, a hora que vê, quando vê, essa questão, por exemplo, tá mexendo no celular. Você não dá o celular para criança, mas de repente vê os pais o tempo inteiro no celular, o que ele vai querer? Sim, sim. Né? E assim, tem coisas muito agravadas, né? Porque a nossa percepção de vida e de mundo, ela começa na gestação. Então, eu atendo muitas pessoas que falam assim, eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação que as pessoas, elas não gostam de mim. Teve uma rejeição e aí eu vou buscando, ali, né? buscando, e aí, eu sou o terceiro filho, eu não fui programado, minha mãe tentou me abortar. A percepção de vida começou lá. E a gente carrega uma pessoa isso ferida, ela consegue se curar sozinha, Lu? Sozinha não, pessoas precisam de pessoas. Precisa de ajuda profissional, né? Precisa. E aí é profissional. A gente vê hoje muitas pessoas atendendo, tanto na psicologia como na área de coaching também, dando para a pessoa o direcionamento. Olha, você tem que fazer assim. Não tem que. Não tem. Você é diferente de mim. Então eu preciso respeitar a sua história. O que faz sentido para você, muitas vezes não vai fazer para mim. E eu preciso respeitar isso. Isso é respeitar o indivíduo, é dar a ele a oportunidade de ressignificar de forma ampla mesmo e funda, para ele poder seguir livre. Como que a gente fica sabendo se uma emoção está curada ou apenas escondida ali? Uma emoção curada, uma pessoa curada, ela tem resultado. Uma pessoa que finge estar curada, ela continua ferindo outras pessoas. Eu gosto mais de um exemplo. Eu finjo que eu estou curada, eu tô com uma dor aqui muito grande. Eu compro uma luva muito bonita e coloco ela. Ninguém tá vendo a minha dor, ninguém tá vendo a minha ferida. Uhum. Só que todas as vezes que eu te encontro, você me toca. Nossa, Lu, que mão linda, que luva linda, e você me aperta. Quando você faz isso, você me machuca. O que eu faço? Eu te machuco também, eu reajo. Uhum. Então, eu sempre vou estar machucando as pessoas. Eu estou curada. Aí eu continuo machucando as pessoas. Eu não estou, porque quando eu tiro essa luva, aqui está inflamado. Então, precisa descobrir, precisa cavar, precisa doer, para que eu possa olhar e falar, doeu, mas não dói mais. Tudo isso tem um preço, né, Lu? Tudo isso tem um preço. Uma pessoa que não enfrenta suas feridas emocionais, qual que é esse preço? Eu, sem sombra de dúvidas, eu digo que ela não vai viver a vida abundante que foi planejada para ela. Ela vai sobreviver. As bênçãos de Deus, né? Vai sobreviver. Nós não nascemos para isso. Nós nascemos para ter uma vida abundante.
para você viver o que faz mais sentido para você viver tudo aquilo que faz você entrar em estado de flow, que é aquele estado de que, uau, é isso que eu quero para De mim. realização Exato. genuína, né? Exato. Então, a pessoa que ela não se curou, ela vai ficar patinando, ela repete relacionamentos abusivos, problemas no trabalho, problemas financeiros, tudo isso está relacionado à nossa história. Nossa, que maravilha, hein, Lu? A gente está tendo uma aula aqui com a Lucimeire. Legal. E é um prazer demais estar te recebendo aqui, minha linda. Vamos entrar um pouquinho aí num tema que também é, assim, super comentado sobre relacionamentos, né? Relacionamentos. Lu, me responde uma coisa. Por que tantas pessoas escolhem relacionamentos que as causam dor? É aprendido isso foi aprendido. Lembra que do 0 aos 7 anos nós estamos formando nossa identidade? E eu comentei que nós somos resultado das nossas experiências e observações. E eu atendo várias pessoas que, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi, ela casou, um marido muito bom, um relacionamento aparentemente muito bom. Ela tinha uma voz muito meiga, uma pessoa muito meiga, mas ela dizia assim pra mim, quando eu falo com as pessoas falam que eu sou muito doce, mas a minha vontade é matar essas pessoas. Mesmo? Eu não tenho paciência com as pessoas. E a gente foi buscando, construindo a história dela, ouvindo para ela tentar buscar o que estava trazendo os excessos dela. Ela veio de uma família onde o pai batia muito na mãe. E ela, com 3 anos de idade, pegou o pai em cima da mãe, agredindo a mãe. Então, o pai saiu de casa, ela não teve mais contato com esse pai, seguiu a vida dela, normal. E quando ela casou com esse cara que é aparentemente muito bom, em uma discussão que eles tiveram, a primeira coisa que ela fez foi agredi-lo. Agredi-lo ao ponto de quase matar o cara. Por que isso? Porque ela aprendeu. Se ela sai desse relacionamento e vai para outro, que foi o que aconteceu, ela repetiu o mesmo comportamento. O comportamento do pai foi aprovado por ela? Não, o comportamento do pai feriu ela enquanto criança. Mas aquilo que me feriu, se eu não curo, eu vou repetir ou eu vou me aproximar de pessoas com as mesmas características. Sensacional. E você, com toda a sua experiência, você acredita que o amor, ele pode revelar feridas emocionais? Eu acredito que o amor cura feridas. Por exemplo, as pessoas hoje são muito amarguradas. Se nós pegarmos a palavra amargura e escrever ela, a amargura, e eu tiro a letra G e eu coloco amargura. Então, o amor, ele cura qualquer amargura. Porque o ser humano é difícil? Porque ele teve uma história de dor. Por que a criança, o adolescente, o jovem é rebelde? Porque ele carrega uma amargura, ele precisa curar isso. O rebelde, ele não é mau. O rebelde, ele é só alguém que quer ser enxergado. E a primeira pessoa que a gente tem que amar somos nós mesmos, né? Com certeza. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Nossa, isso é egoísmo. Não, não é egoísmo. E isso é bíblico, né? Sim. Ame ao próximo como a si mesmo. Não existe isso de dar a vida pelo outro. Não, eu preciso cuidar de mim para que eu possa cuidar das outras pessoas. Hoje em dia temos tantas pessoas com baixa autoestima que não se ama, né? Sim. É possível amar alguém mesmo assim? Mesmo sem se amar, sem amar a si mesmo? Olha, de verdade, isso vai causar polêmica, tá? Mas não é possível. Não é. É superficial. Eu não consigo amar a pessoa que está comigo na minha dor, que está comigo quando ninguém está, que está comigo nos momentos mais desafiadores. Como eu vou amar o outro que não está comigo full time? Em toda essa jornada? Como? É um amor superficial. Em algum momento vai falhar.
Em Vai algum falhar. momento vai dar problema. E você já fez algum acompanhamento de casais e você já identificou algum erro comum entre eles? Comunicação. Hoje, o maior problema dos casais, dos casamentos, dos relacionamentos é comunicação. E eu tô num ambiente que eu posso falar o que eu quero? Posso? Claro, pode E eu ficar à sempre falo vontade. Aqui a isso. gente tá tendo um bate-papo super. Eu sempre falo isso. Eu olho o casal conversando, quando eles trazem os problemas, eu falo: como você fica nu, entrega seu corpo para essa pessoa e você não tem coragem de falar com essa pessoa isso, o básico. Como você se sente. Uhum. Então, assim, Se abrir, né? as pessoas estão tão, assim, tentando esconder aquilo que dói, que ele não se comunica. Então, é muito mais fácil eu ficar vulnerável, em corpo e tudo mais, mas não abrir a minha mente, não abrir meu coração, não explicar, não expressar. As pessoas estão com dificuldade de expressar. Nós Por que precisamos nos elas têm expressar. essa dificuldade, Lu? Que elas não tiveram oportunidade de falar. Eu falo, e não tô colocando culpa nos pais. Pais, por favor, não tô colocando culpa em vocês. Nós falhamos, o ser humano falha. Então, quando eu venho de uma criação de pais autoritários, faz porque eu tô mandando. Faz porque eu sou seu pai. Eu tô mandando, é eu que mando, é eu que pago a conta. O que eu tô fazendo? O filho fala, mas cala a boca. Engole o choro. Aqui quem manda sou eu. Quem Enquanto manda estiver sou eu. debaixo do mesmo teto. Eu que mando. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo com que essa pessoa não se expresse. Ela aprendeu. Ela aprendeu outra coisa? Ela vai reverberar isso na vida. Aí na reunião de negócios, ela engole, aí vai pro banheiro e chora, comenta com os colegas, mas não fala quando precisa. Com o marido ou com a esposa, engole, vai se sufocando e se submetendo a coisas que não gostaria, porque não aprendeu a falar. E eu tenho casos onde a pessoa entrou na jornada de autoconhecimento, aprendeu a falar e, assim, se superou. Na vida, no relacionamento, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre maldição hereditária. Nossa, tema polêmico, hein? Eu Maldição, adoro uma polêmica. maldição hereditária, ela existe, tá? Mas isso não é uma sentença. E as pessoas, às vezes, elas querem se esconder nisso. Então, nossa, eu vivo uma maldição hereditária de família. Tá. Já entrou um vitimismo. Fora do comum. Se eu sou uma pessoa curada, opa, sou eu que vou quebrar essa maldição. Eu fui escolhida para isso. Eu nem sei se eu fui. Mas se eu estou bem resolvida, eu tenho a possibilidade de não aceitar isso. Então, uma mente passiva que aceita tudo, ela vai ser conduzida pela vida. Uma mente ativa, ela assume o controle. Opa, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu vou fazer. Então, a maldição hereditária, ela existe, mas não é uma sentença. Entendi. Queria que você falasse um pouquinho sobre ciclos, coisas que se repetem de pai para filho e assim por diante. Como eu falei, a base de tudo dessa jornada de autoconhecimento é essa fase de 0 a 7 anos, onde nós estamos formando a nossa identidade. Então, se eu vejo, eu aprendo. O meu genitor do mesmo sexo, ele me ensina a dar amor. E o genitor do sexo oposto me ensina a receber amor. Então, se eu tenho um pai que não me ensinou a receber amor, ele não fazia por mim, ele não me tratava como uma princesa. O meu nível de amor que eu vou estar disposta a receber na vida, ele é muito baixo. Porque eu não recebi. Então, eu não sei como receber. Qualquer migalha para mim serve.
Quando eu tenho uma mãe que não me ensinou a dar amor, não é aquela mãe amorosa, generosa, é o que a gente chama de mulher macho, eu vou ter dificuldade de dar amor. Então, eu já tenho aqui um ambiente que não é bonito. Vou para a fase adulta, começo a fazer minhas escolhas. Casei. E quando eu caso, eu tenho a possibilidade, se o meu pai é uma pessoa que me machucou muito, ou eu vou me aproximar de pessoas muito parecidas com ele, secas, apáticas e por aí vai, ou eu vou adotar o comportamento daquela pessoa que me feriu. Às vezes o outro é muito amoroso, muito Vai carinhoso. espelhar isso, né? Exatamente. Então a gente repete. Então esses ciclos, eles acontecem por quê? Porque as minhas experiências e observações me levaram a viver isso, né? Se eu tenho um momento na vida onde eu paro, olho, eu corrijo. Então a gente escuta muito. Amiga, você tem o dedo podre. Todo namorado que você arruma te trai. E a mente vai só ficando condicionada a isso, né? Por que a amiga tem o dedo podre? Porque quando eu entro num ciclo de autossabotagem, eu começo a me relacionar com um cara que ele tem problema com mulher, então sempre me traiu. Eu pego, o que eu faço? Termino o relacionamento. Eu resolvi? Não, só terminei. Concorda? Eu saio para outro relacionamento. Eu vou me aproximar de outra pessoa com a mesma característica. Aí eu saio de novo. Não resolvi, eu só saí do relacionamento. Vai acontecer de novo. A única forma de quebrar isso é ressignificando através da raiz. Não é ressignificar com o primeiro relacionamento. É ressignificar lá na raiz da minha formação da identidade, o que foi que fez com que eu buscasse pessoas com esse comportamento. Aí sim. O que está acontecendo muito? As pessoas estão tratando aqui, ó, superficialmente. E a gente precisa ir na última camada. Colocando band-aid ali, né? E essa última camada é muito, muito difícil chegar nela. É doloroso. É doloroso, eu reconheço. É muita terapia. E tem algum método, assim, de terapêutico que você acredita ser mais eficaz? Eu, por exemplo, sou apaixonado em psicanálise. Eu amo psicanálise. A psicanálise, ela ajuda muito, muito. A metodologia que eu aplico nos meus clientes, que eu digo que é olhar para suas ruínas antigas e para você estar livre, ela não tem a ver com terapia, onde você vai ficar ali 1 ano, 2 anos, vinculado a mim. Eu falo que um dos livros mais antigos e mais atuais é a Bíblia. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu uso muito isso, conheça a verdade sobre você e seja livre. Você precisa conhecer a verdade sobre você. Como? Parando um momento da sua vida para olhar essa jornada. Minha jornada, ela tem data para começar e data para acabar. Eu falo que eu gosto de resultado. Isso. Então, eu tenho de 10 a 12 sessões, uma vez por semana. Ou seja, em 3 meses, eu preciso que essa pessoa esteja livre para viver a vida abundante que ela merece. Sem precisar ficar presa, né? Sem precisar ficar presa. A mim ou a qualquer outra pessoa ou a qualquer outro método. Ela aprende a se tratar, né? Fazer uma autoanálise. Exatamente. E essa jornada de autoconhecimento, ela não vai fazer você aprender só sobre suas ruínas antigas e se curar. Mas ela ensina você a olhar o outro. Então, você olha o outro de um jeito diferente. Você avalia o outro de um jeito diferente. A gente fica mais humano e menos... taxativo. Crítico, né? Exato. A gente tem mania de criticar demais as pessoas, né, Lu? Muita gente fala sobre propósito. Como descobrir o nosso real propósito de vida, Lu? Propósito. Propósito é algo maravilhoso, né? Eu acho que nos move. E o propósito, ele tá muito alinhado a essa coisa de você se conhecer. Eu acredito demais, meu propósito de vida é ficar rico. O propósito, ele nunca tá alinhado ao eu. O propósito, eu sempre digo, é como se eu faço isso, é um V. Ele nasce no Criador, ele vem até você, te alcança, você alcança outras pessoas e ele volta para Deus.
Então, o propósito, ele está diretamente ligado a você alcançar outras pessoas, para que essas pessoas sejam abençoadas, felizes, livres, seja como for. Então, mas aí eu teria que trabalhar só com pessoas? Não. Um empresário hoje que emprega N pessoas, ele está tendo um propósito. Por quê? Ele está cuidando de famílias. Alguém que faz um trabalho como o seu, de transformar a autoestima das mulheres. Sim. Isso é um propósito. E quando é que eu tenho clareza que é um propósito? Quando você faria aquilo independente do dinheiro. Então, o propósito, ele está diretamente ligado a fazer algo que não está vinculado só ao seu retorno, mas é o que você gera. Você passa a ser gerador de vida nas pessoas. E aí sim a gente descobriu o nosso propósito. E isso entra muito no seu método, né? Sim. De gestão de propósito. Sim. E para mim foi muito claro. Eu falo que tudo que eu ensino eu vivi na pele. Quando eu digo que a jornada ela dói, mas ela é transformadora, eu vivi ela. Então, quando eu comecei com esse negócio de cuidar de pessoas, eu achava que o meu ambiente ele era o ambiente financeiro. Então, eu tinha que trabalhar num ambiente financeiro. Por quê? Lá na minha formação da identidade, eu sempre vi meu pai falando: o banco ligou, eu tive problema com o banco. Meu pai sempre foi político. Uhum. E político é cheio de altos e baixos, né? Sim. E eu tinha na minha cabeça que se eu quero segurança na vida, eu preciso estar dentro desse banco, porque eu vou ter segurança financeira. E eu caminhei para isso, né? Caminhei para esse lugar sem perceber. Então, de repente, eu estava trabalhando lá. E eu achava que lá era meu propósito. Até eu mergulhar na jornada de autoconhecimento e descobrir que o meu propósito estava alinhado a fazer com que as pessoas se sentissem bem em qualquer ambiente. E aí eu desenvolvi o método gestão de propósito. Eu comecei a aplicar isso dentro do mercado financeiro, em clínicas médicas, em empresas de tecnologia e qualquer outro tipo de empresa. Por quê? Porque eu descobri que a minha dor estava vinculada àquilo ali, que era a experiência que eu tive. Mas a partir do momento que eu fui livre e eu mergulhei na minha jornada de autoconhecimento, eu descobri que o que eu queria, não, a segurança que eu precisava não estava lá. A segurança que eu precisava estava em ver pessoas sendo transformadas em qualquer ambiente. Assim como você foi. E como que foi essa descoberta? Você teve Como que foi esse insight? Eu vou trabalhar com gestão de pessoas. Eu vou... Boa. Como que foi esse insight? Eu sempre gostei de pessoas e em tudo que eu fazia, desde pequena, na igreja, enfim. E eu trabalhei um tempo numa empresa de agronegócio. Depois eu saí e fui convidada para uma franquia do Boticário. Aí lá eu comecei com liderança. Porque existe uma diferença, né? A gente faz gestão de processos e a gente lidera pessoas. Então, lá no Boticário, eu comecei essa coisa de gestão de processos, liderar pessoas, vi que eu gostei, ok. Já era um suporte que a empresa oferecia para vocês. Exatamente. Aí, de lá, eu fui convidada para o mercado financeiro. Fui, 2006. E continuei nesse segmento. Depois, só um momento, eu perdi aqui o que você tinha perguntado. Foi sobre como que você descobriu esse insight. Vou lidar com pessoas. Entrei no mercado financeiro, beleza. E lá, trabalhando como comercial, eu tive síndrome do pânico. Então, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Quando eu fui diagnosticada, eu não conseguia falar. Meu maxilar travava, meu corpo travava. E o médico me deu um afastamento. E ele falou assim, olha, você precisa de medicação agora. Eu falei, quanto tempo? Ele falou, o resto da vida. Eu saía de casa, eu tinha certeza que eu ia morrer. E aí eu falei, tá, ok. Fiquei afastada, tomando minha medicação. E a medicação foi fazendo efeito, eu fui gostando daquilo. Falei, gente, isso é muito bom. Tô plena, que legal, gostei. Passou um dia, 2, uma semana. Falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida.
Ficar dependente de Não é remédio pra isso. se sentir bem, né? Não é isso. Eu tenho uma criança pequena, meu filho era bebê ainda. Falei, vai chegar um momento que meu filho vai falar assim: mãe, a senhora tomou remédio? E se a senhora não Ou tomar a senhora remédio, esqueceu. a senhora vai ficar mal. Toma remédio. Ou o dia que você estiver um pouco estressado, você já tomou seu Já tomou remédio? seu remédio? Pra ele ia Quero ser isso pra minha normal, né? vida. Pra ele ia ser normal. Eu não quero isso pra minha vida, não é isso que eu quero. Eu preciso sair disso. Peguei o remédio, joguei fora. Meu marido chegou, parece que foi, né? E falou assim: você tomou o remédio? Eu falei, não, Olha, gente, não tomei. confirmou, né? Confirmou. Falei, não tomei e não vou tomar. Joguei fora. E não, você não pode. Falei, posso. Eu vou melhorar de Posso. outra forma. Eu vou melhorar. E aí eu comecei a buscar autoconhecimento. Como é que funcionava isso? A minha mente. Falei, bom, se a minha mente fez eu ficar desse jeito, eu preciso encontrar uma forma de curar a minha mente. Porque o remédio, ele estava anestesiando. Então eu preciso entender sobre isso. Foi onde eu comecei a buscar conhecimento sobre isso. E aí eu entrei, né, de cabeça, estudando, fiz a formação, analista comportamental, inteligência emocional, neurociência, me especializei nisso também. E todo esse funcionamento. E de lá para cá, eu não sei o que é mais síndrome do pânico. E eu ajudo pessoas que entram comigo tomando antidepressivo, ansiolítico, remédios para síndrome do pânico. Ansiedade, né? E Tantas a gente coisas. termina a jornada, a pessoa fala, parei, consegui. Então, se é possível para mim, eu acredito que é possível para o outro também. Gente, mas que incrível. Uma pessoa pode ter sucesso ainda sem viver sem propósito? Eu acredito que ela pode. Ela vai viver sem experimentar o que é viver de propósito. Mas ela só vai ter sucesso, linkando com o que a gente falou lá atrás, ela só vai ter sucesso se o que ela está fazendo estiver relacionado a quem ela é. A gente chama isso da insustentável leveza do ser. Eu só consigo ser leve quando o meu sucesso, o meu resultado, está ligado a atividades que estão ligadas a quem eu sou. E eu só consigo saber se essa atividade está ligada a quem eu sou quando eu me conheço. Sim. Do contrário, eu vou fazer o que o mercado manda, o que o ambiente manda, enfim. E qual que é o sinal mais claro que uma pessoa está vivendo longe do seu propósito? O que você reconhece nessa pessoa, Lu? É a sensação de que ela precisa mais. Sabe aquela pessoa que tem alguma coisa, tem algo, ela queria aquilo, ela já está vivendo aquilo que ela desejou, que ela trabalhou para ter, mas ela fala, não, mas eu quero mais. E ele se cobra mais, e ele se critica mais, ele não consegue relaxar. O corpo dele não entra em ressonância. E aí ele entra em estado de sofrimento. Perfeito, Lu. Eu vi que você é uma mulher de muita fé, né, Lu? Uma mulher de muita fé. Eu tenho. Acho que foi isso que fez você também se transformar Me sustentou. tanto, né? Te sustentar. E transformar você na mulher forte que você é hoje, né? É verdade. Qual a diferença entre cura emocional e cura espiritual? Nós somos seres emocionais. Nosso DNA é isso, a gente é emocional. A gente compra por emoção, a gente gosta por emoção, a gente desgosta por emoção. Agora, o espiritual, ele é a base. Eu falo que nós somos, e isso é cientificamente comprovado, nós somos dimensionais. Então, a gente tem a dimensão espiritual, física, emocional. Então, a gente tem todas essas dimensões. Uma cura emocional, ela vai fazer com que você aprenda a se relacionar melhor, a olhar para você com mais gratidão. A cura espiritual, ela me realinha com o universo. Então, eu falo sempre que não adianta você começar bem o dia se você não tem uma conexão vertical, que é essa do espírito. O espírito é aquilo que,
quando falha tudo aqui, ó, no palpável, eu posso respirar e saber que eu não vejo o ar, mas ele existe. E olha a confiança nisso. Você já parou pra pensar nisso? A gente respira automaticamente, mas a gente não pensa assim, e se eu não tiver ar hoje? A gente não pensa, porque a gente tem segurança que ele tá Tem lá. segurança. Então eu não vejo, mas eu sei que ele tá lá. Quando eu falo de cura espiritual, é quando eu curo o meu relacionamento com o Criador. Aquele que eu não vejo, mas eu sinto nos momentos que eu mais preciso. Maravilha, Lu. Você realmente tem uma história de vida muito incrível. E como que funciona você, mamãe, aí? Qual o maior desafio hoje para criar essas crianças de hoje em dia? Como é que tá aí? Como que é ser mãe hoje em dia? É um desafio, é um desafio. Eu tenho o Samuel de 15 e eu tenho a Duda de 9, que faz 10 agora sábado. É um desafio porque eu preciso prepará-los para um futuro mais doente do que a gente está vivendo hoje. E o desafio maior, eu acredito, da maternidade é não preparar os nossos filhos para admirar quem está fora. É fazer eles admirarem quem está dentro. Porque é muito fácil, né, meu filho admirar o jogador de futebol. E por que ele admira o jogador de futebol? Porque o jogador de futebol luta pelos sonhos. Eu preciso fazer com que os meus filhos tirem esse olhar do que está fora e olhem para dentro da minha casa e ele diga: eu quero ser como a minha mãe, porque ela luta pelos sonhos. Porque ela conquistou, porque ela fez. Porque quando eu deixo ele vulnerável, olhando só para o que está fora, eu perco totalmente o controle. Eu perco totalmente quem vai ser a próxima pessoa que vai inspirar meu filho. Ser a inspiração para os nossos filhos é o maior desafio. E é uma das formas que a gente encontra também de deixar eles emocionalmente mais estabilizados, né? Saudáveis. E é muito na criação, né? Eu brinco que meu filho, primeiro, ele sofreu mais, porque eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. E minha filha já tem uma criação diferente. Então, como que eu crio filhos emocionalmente saudáveis? Permitindo que eles se expressem. O ser humano precisa se expressar. A gente nasce com a necessidade de amar e ser amado. Isso é fato. Todo ser humano nasce com essa necessidade. Então, eu preciso amar os meus filhos. Cada um na linguagem deles. E para que isso aconteça, eu preciso estar presente. E é o maior desafio hoje. Os pais não estão presentes. Eu estou em casa, mas eu não estou presente. Eu posso estar em casa, mas eu estou no celular. Eu posso estar em casa, mas eu estou no home office. Eu posso estar em casa, mas eu não estou olhando nos olhos do meu filho. E isso não é estar presente. E a única forma de fazer com que eles estejam saudáveis amanhã é estando presente. Filho, o que você está sentindo? Tô com raiva. Tudo certo. Sentir raiva é normal. Você é emocional. Permanecer com raiva, não. Ah, eu quero chorar. Chora. Eu estou com medo. Medo de quê? Medo tem nome, né? É dar para o meu filho, para minha filha, a verdade. Porque a verdade liberta. Então, ficar camuflando, fingindo que tá tudo bem. Hoje a mamãe não está bem. Na minha casa é assim, estou de TPM. Estou avisando aos navegantes. Não estou para conversa. Tô chorando. Sim, eu estou chorando. Eu estou triste hoje. Tá tudo bem. Então, o que é o problema? Camuflar. Não, as crianças crescem sem saber o que é vida real. E não pode ser assim. Não E o pode que os ser. pais fazem sem perceber e acaba traumatizando as crianças aí nessa primeira infância? Existem 4 tipos de criação de pais que traumatizam e o que cura também. Quando eu tenho pais negligentes, são os pais que fazem a criança se sentir abandonada. É aquele pai que permite tudo. É aquele pai que supre a ausência dele com presentes. Ele acha que está fazendo o melhor, mas ele não está. A criança, ela não tem essa coisa de valor. Ela quer presença.
Os pais que são autoritários, que nós falamos, né? Que não deixa a criança se expressar. Ele vai ter um filho que vai se sentir rebelde, que depois ele vai ficar rebelde, porque ele não teve oportunidade de se expressar. Entendi. Então, existem vários tipos de pais e esses pais vão fazendo com que a criança se afaste. Então, hoje, o que que cura e o que que deforma? Presença. Presença cura. O que que deforma? Ausência. A ausência É o que nós principal. falamos de ser filho e ser órfão. Órfão de pais vivos. É o maior desafio hoje, é o maior problema da humanidade. Lu, a gente já tá encaminhando aí pro final. Sou rápido aí. Passa rápido Eu falo o nosso horas sobre encontro, isso. mas antes disso eu quero te fazer um bate-bola aqui. Eu quero que você me responda rápido. Ai, Olha, uma palavra que define sua vida. propósito. 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 Eu vivo de propósito. Uma emoção que as pessoas precisam aprender a controlar. Raiva. Um hábito que mudou a sua história. Corrida. Definitivamente. Corrida. A corrida me fez resistente, a corrida me fez leve, a corrida me fez reencontrar eu mesma. Mais fundo ainda. É um contato com você mesma, Comigo. né? Meu momento. Meu momento. Uma mentira que muita gente acredita. Uma mentira, eu nasci assim. Eu nasci assim. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. É a maior mentira. É a maior covardia que alguém faz com ele mesmo. Vou ficar assim. Eu sou assim. É triste. É triste. Uma verdade que poucas pessoas aceitam. Nós precisamos melhorar todos os dias. Ninguém chegou no ápice. Todos os dias. Então, eu falo muito sobre isso, né? Eu passei pela jornada 12 semanas. Eu tô bem. Eu passei pela jornada em 2019. De lá pra cá eu trabalho com pessoas. Eu falo sobre isso o dia todo, o tempo inteiro. Eu ainda sou desafiada. Eu ainda preciso buscar o meu equilíbrio. Eu ainda preciso estar sempre trabalhando minha inteligência emocional. Ninguém tá pronto. A gente precisa melhorar todo dia. O que é o sucesso pra você, Lu? Sucesso é estado de flow. Estado de flow. É você olhar e falar, uau, é isso. E basta. O que é propósito pra você, Lu? Transbordar nas pessoas. Transbordar. E quando você vê esse transbordo, fazendo com que elas também transbordem. Então, uma cadeia, sabe? Uhum. Propósito pra mim é isso. O que é Deus pra você? Tudo. Tudo. A força que eu preciso, o ar que eu respiro, o meu alinhamento. É ele. É o Porto Seguro, né? Imagine que milhões de pessoas estão te ouvindo agora, Lu. Que mensagem Deus deixa no seu coração para essas pessoas que estão nos assistindo? Vou falar diretamente com elas. Pode ser? Sim. Eu preciso que você se lembre que você não é um erro. Às vezes alguém falou isso pra você. Às vezes você cresceu ouvindo isso. Às vezes você mesmo diz isso pra você. Você não é um erro. O universo parou em algum momento quando Deus foi formar você. E acredite, nós somos os únicos seres adaptáveis. A sua capacidade de se readaptar, de se reerguer, de se reinventar e de começar de novo, nenhum outro animal no mundo tem. Só nós. Essa capacidade e essa habilidade foi dada a nós. E o nosso DNA, ele é ilimitado.
ilimitado. Nós somos seres ilimitados. Então, toda pessoa que ela declara, que ela determina, eu vou fazer, eu vou transformar, eu vou ser ou eu vou mudar, ninguém consegue parar essa pessoa. Então acredite, uma escolha assertiva sua anula todas as escolhas erradas que você já fez. Que incrível, Isso. Lu. Primeiro, antes da gente encerrar, Muito quero te dar obrigada, uma muito obrigada. lembrança, Obrigada. uma caneca com alguns docinhos eu para você amo. adoçar Amo a vida caneca. aí, Muito que eu já obrigada. sei que você gosta. Amo canecas. E gratidão por ter recebido o convite, gratidão por ter partilhado a sua história, Muito obrigada. né? Foi um Obrigada. prazer estar te recebendo aqui. Obrigada. E que Deus continue te abençoando cada dia mais e ajudando tantas pessoas a encontrarem aí o seu real propósito, né? Muito obrigada. Fiquei super feliz com o convite, muito honrada. Você é maravilhoso. Continue aí nesse trabalho Gratidão. lindo, transformando mulheres, tocando o coração delas através do seu trabalho e que mais pessoas possam ter acesso, né, a esse trabalho agora de viagem para a vida. Isso é maravilhoso. Então, continue. Eu tenho certeza que isso vai reverberar na sua vida com muita bênção, com muita abundância. Para todos nós. Muito obrigada. E se você gostou de todo esse conteúdo, já compartilha com alguém que precisa, né? Curta, compartilhe, já se inscreva aqui no canal para você ter mais acesso a esse tipo de conteúdo. E até o próximo Viagem com Vida.